paciente, ela chegou ao consultório, tá? Essa era a situação bucal dela. Então, o que tinha? Uma paciente também muito querida, ela tinha muito extrovertida, só que o sorriso dela também não estava agradando. Então, a gente foi estudar e ver o que estava acontecendo, né? Então, esses dentes já estavam bem desgastados, eram dentes que já tinham bastante resina, então já tinham aquelas restaurações antigas, feitas várias vezes. Então, vocês podem olhar que elas têm já um aspecto bem mais opaco do que os outros dentes, né? Estão sem brilho. Podem olhar que aqui ela tem um espaço onde a língua dela acabava sempre entrando naquela região. Então, esse aqui era um espaço que também esteticamente acabava incomodando ela, tá? Era um espaço que era muito pequeno para a gente fazer implante, então a gente decidiu fechar aquilo com porcelana, né? Aqui na frente, se vocês forem visualizar, vocês podem ver que ela quase nem tem contato. Então, além de ter mordida em topo, que normalmente o que é? Normalmente os dentes de cima, eles abraçam os dentes de baixo. Então aqui não, aqui ela tinha mordida, além de ser em topo, os incisivos de tão desgastados já não estavam mais nem tocando, né? Então aqui uma vista lateral, então para ver como ela teve dentes inclinados, os dentes superiores acabam obstruindo um pouco. A outra vista do outro lado, a mesma coisa. Então esses dentes, aqui a curvatura do sorriso, ela vai invertendo. Então aquilo que a gente falou no bloco anterior, da curvatura do sorriso invertida, porque esses dentes foram extrusionando e esses dentes cada vez mais gastos foram sendo restaurados de maneira cada vez mais baixa e o sorriso foi invertendo. Então, nesse momento, a gente decidiu fazer o tratamento dela, além da parte toda estética anterior, de fechar o diastema anterior, a gente teve que mexer também nesses dentes posteriores. Como eles estavam muito restaurados com amálgama, eram, como a gente disse, só tinha casquinha de dente na frente, o resto era um amálgama gigante. A gente fez porcelana nessa região também, tá? Uma visão mais aberta do caso. E aqui o sorriso da paciente. Então, o que a gente fala? Olha o sorriso invertido de novo, né? Ela não mostrava, bem dizendo, nada. Isso aqui ela estava forçando um sorriso, né? Então, não mostrava nada dos seus dentes anteriores e mostrava bastante dos dentes posteriores. Então, a primeira coisa quando a gente faz nesse caso, então, aqui uma linha de repouso, a gente fez um enceramento também, enceramento diagnóstico, o perfil dessa paciente. Então aqui o enceramento diagnóstico. Então esse aqui é o modelo dela inicial. Então a gente sempre tira um molde de como o paciente chegou ao consultório e aí a gente faz todo o planejamento desse caso e faz um enceramento. Então no enceramento o que a gente faz? Eu quero fechar o espaço que ela tem anterior, eu quero refazer essa curvatura do sorriso, então eu quero levantar um pouco os dentes posteriores, para que a gente inverta essa curva. Então, a curva era ao contrário. Então, agora eu preciso levantar os dentes de baixo, preciso diminuir os superiores, aumentar a parte anterior, para que a gente possa inverter essa curva e aumentar a dimensão. Sempre que a gente fala em aumentar a dimensão do paciente, a gente sempre tem que obedecer algumas regras em termos de musculatura, em termos de articulação. Não é simplesmente, eu quero aumentar 3 milímetros, 4 milímetros e é assim que vai ser e eu vou instalar isso em boca. Então, nesses casos, como a gente tinha que aumentar muito a dimensão dela, então a gente faz primeiro os provisórios baseados nesse enceramento. Então, aqui ela está com os provisórios já em boca. O que acontece com esses provisórios? O paciente fica um tempo com esse provisório para ter uma acomodação de articulação. Essa paciente no início do tratamento, nessa fase, ela teve algumas dores na ATM, então a gente teve que colocar uma plaquinha. Quando ela usava ainda os provisórios, ela já usou uma plaquinha de relaxamento para que toda a musculatura dela, toda a articulação fosse relaxando e se acomodando à nova dimensão. E nessa fase a gente encontra o valor exato da dimensão que a gente pode aumentar. Às vezes a gente gostaria de aumentar 4 milímetros, mas não dá. Às vezes pela própria articulação a gente tem que baixar um pouquinho, aumentar 3 e assim a gente encontra a harmonia para trabalhar. Então aqui, novamente com os provisórios ainda, a gente já vai corrigindo todas as curvaturas. Então no provisório já é um teste para o definitivo. Todas as correções que a gente quer fazer, a gente já executa nele. Então antes, lembra do lábio em repouso, não aparecia nada de dente. Então agora já aparece os incisivos, né? Então aqui vocês podem olhar, às vezes, como é um dente que ficou um dente grande, mas que no sorriso dela não aparece quase nada,
por ela ter a parte de lábio, tudo um pouquinho maior, então a gente tem que refazer a curva de maneira que quando ela fala, ela sorria, fique um sorriso harmonioso. Então aqui tudo é provisório, provisório na parte inferior, aumentando, diminuindo os dentes superiores e aumentando os dentes da frente e fechando aquele espaço anterior que ela tinha. Então fazendo a escolha da cor, então sempre com a nossa escala universal, escolhendo de acordo com os dentes remanescentes da paciente. Então aqui os dentes anteriores dela preparados. Então aqui o que aconteceu? Foi tirada todas as restaurações antigas, foi tirado tudo que tinha de material, esse dente já tinha uma coroa de porcelana antiga, foi removido. Essa paciente ela teve que retratar alguns canais, então muita gente tem tratamentos de canais antigos e antigamente às vezes não existia uma técnica adequada para fazer esses tratamentos de canais, não tinha o raio-x, não tinha odontometria eletrônica que tem hoje, enfim, uma série de coisas e o canal não ficava tão bem tratado. Então hoje em dia a gente pega esses casos, a gente encaminha um especialista de endodontia para fazer os retratamentos que a gente necessita e aí depois para poder fazer as porcelanas em cima. Acho aqui a só moldagem voltando um sendo pouquinho feita. naquela imagem que tem na tela, às vezes o paciente que vê os dentes dessa forma que a Morgana relatou ali, removido essas restaurações e a gente percebe que parece que sobrou cores, ou a cor do dente, ou esse formato, que às vezes para quem tem uma situação semelhante, imagina que é um dente que estaria condenado, teria que ser extraído, e não, desde que tenha a base perfeita, desde que tenha ali uma raiz boa, como a Morgana comentou, bem tratada, que aquela região e aquele dente específico está bem, a sua base, o que vai ser feito por cima, na verdade é o de menos, tá? A gente aí consegue reabilitar da melhor forma possível, como a gente vê agora. Eu sempre brinco com os pacientes, né? Eu sempre falo assim, não adianta a gente decorar o apartamento se a estrutura do prédio não estiver legal e um dia vier a falhar, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Não adianta a gente fazer a porcelana se as raízes não estiverem boas. Então, aqui está a moldagem, então a parte do silicone pesado, então a parte do silicone leve que capta os detalhes. Então aqui vocês podem ver todas as marquinhas que entram dentro da gengiva, o material, para que o laboratório possa saber exatamente onde é o término desse preparo, para que ele possa fazer as porcelanas extremamente adaptadas. A moldagem inferior também, das coroas inferiores. Aqui, então, esse é o modelo onde o laboratório vai trabalhar, onde esse modelo vai fazer as queimas de porcelana e uma série de outras coisas. O modelo inferior, então, com os preparos para a lâmina dos dois dentes anteriores e para a coroa dos elementos posteriores. Todo esse trabalho, uma vista oclusal dos modelos de trabalho no laboratório, todo esse trabalho dela foi executado em porcelana pura, então a gente não tem nada de metal. É todo um trabalho extremamente estético, as peças vindo do laboratório, então aqui fechando o espaço, as coroas posteriores, a articulação extremamente correta. Tá? Agora vocês podem ver que os dentes superiores, eles chegam a abraçar um pouquinho os inferiores, como é o correto, não está mais em topo como ela tinha antes. Aqui vocês conseguem ver o trabalho que o laboratório faz. Então hoje a porcelana não é mais aquele dente que era antigamente aquela coisa quadrada, reta, sem vida nenhuma, né? Então hoje é todo feito um trabalho de anatomia e realmente imitando o esmalte para que quando tenha, por exemplo, uma reflexão de uma luz, isso reflita da mesma maneira que refletiria um dente se pegar essa mesma luz e assim por diante. Então o trabalho, a vista oclusal desse trabalho. Os dentes inferiores, então, fechando aquele espaço que ela tinha, aquele espaço grande, né? As coroas posteriores, isso tudo livre de metal. Então, trabalho com uma base de Emex, esse caso foi feito toda a base de Emex. Então, tem alguns casos que a gente faz em zircônia, alguns casos que a gente faz em Emex. Tudo isso a gente estuda junto com o laboratório, junto com a cor da base do dente do paciente. A gente define qual o melhor material, qual a melhor base para usar. Tá? Aqui os dentes sendo preparados para colocar em boca. Então, sendo feito condicionamento desses dentes para que crie uma porosidade, para que seja feita uma desinfecção desses dentes. Aqui os cimentos resinosos que a gente usa no consultório. Então, a gente usa dois tipos de cimento resinoso. Então, esse cimento, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, mas essas peças não vão dar infiltração, elas não vão... Por quê? Porque antigamente tinha muito isso das coroas antigas infiltrarem. Por quê? Primeiro,
a adaptação. Hoje os materiais que a gente tem de moldagem e os laboratórios que a gente trabalha, a adaptação ela é perfeita, né? E a tecnologia de CAD/CAM, computador, para injetar essas peças e tudo mais. E outras são os cimentos, que os cimentos resinosos, que endurecem através de luz, eles criam uma vedação dessa peça em relação ao dente. Então isso tudo torna o procedimento muito seguro. Então se vocês olharem as peças agora todas instaladas em boca, então quem me diz que esse dente realmente não é dela e que não está saindo lá com a raiz da gengiva, né? Não aparece que é um trabalho de porcelana, tudo. Então aqui uma vista, vocês podem ver a diferença, né? Então de oclusão, de estética, então fechando o orifício, a parte oclusal, o sorriso invertendo, então uma vista oclusal em cima, embaixo, o repouso da nossa paciente, né? O perfil, então a mudança de um sorriso invertido, um sorriso já tendo uma curvatura melhor, o novo sorriso dessa nossa paciente, então um sorriso onde ela não mostrava nada de dentes e onde a gente fez ela mostrar o dente de acordo com o trabalho, que a articulação ficasse confortável e a musculatura ficasse confortável.